Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclese, como de costume, toda terça-feira a gente está ao vivo nesse horário para a gente falar um pouquinho sobre algum assunto relacionado à doutrina da Igreja Católica. É um programa de catequese. Os assuntos mais variados da fé católica, de certa forma, a gente tenta abordar da maneira do maior número possível de assuntos que a gente consegue, que está ao nosso alcance aqui do programa Eclese. Como nós avisamos no programa da semana passada, o nosso comentarista aqui é o Padre Guido Montinelli, está curtindo umas férias com a sua família lá na Itália. Um abraço, viu, Padre Guido? Se eu estiver assistindo a gente aí pela internet na Itália, ele está descansando um pouquinho, em breve ele está de volta. E a gente vai fazer uma série de programas com outros amigos convidados aqui do nosso programa Eclésia. O nosso convidado do programa de hoje já esteve aqui conosco em outras oportunidades. Pelo menos uma vez ele já fez o programa Eclésia, já fez outros programas aqui da casa. Mas aqui no programa Eclésia é a segunda vez que ele está vindo, na qual eu vou dar boa noite para o Carlos Martins Nabeto, que está aqui ao meu lado. Obrigado pela tua presença mais uma vez aqui, viu, Nabeto? É uma alegria ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Eric, novamente por esse convite. É sempre um grande prazer estar aqui na casa, abordando alguns temas e levando em consideração a grande amizade e estima que nós temos por você e por outros amigos aqui da Rede Século XXI. Nós que agradecemos mesmo a tua presença aqui. Eu brinco aqui com o Nabeto que a gente falou assim, ó, pelo menos uma vez por ano você tem que vir aqui no programa Eclésia. E justamente foi o ano passado, a última vez que ele veio. Por enquanto a gente está atingindo a meta, mas eu queria dobrar essa meta. Tá pouco, viu? Eu queria aumentar um pouco essa meta aí. Mas o Nabeto mora lá em Santos, ele é leigo, né? O Nabeto é leigo. Olha, o currículo do Nabeto é grande, viu? Ele é advogado, ele trabalha no Tribunal Eclesiástico lá de Santos, da cidade de Santos. É especialista num assunto chamado patrística, inclusive ele escreveu livros. A gente tem para mostrar pelo menos dois títulos que o Nabeto escreveu. Mostra para a gente, por favor, Bruno. Primeiro é um grande, de muitas citações patrísticas, né? Está aí, ó, A Fé Cristã Primitiva. Quantas citações patrísticas nesse livro mesmo, Nabeto? Temos 4.970 citações patrísticas, considerando os escritos do século II até mais ou menos o século X. Então, o Nabeto escreveu esse livro que é já referência para quem estuda patrística. Daqui a pouquinho ele vai explicar para quem ainda não sabe o que é patrística. E um outro livro de bolsa que ele estava me mostrando aqui, que vai ter um relançamento dessa edição, que é um livro sobre a infalibilidade papal. Em resumo, está refutando algumas, vamos dizer assim, lendas ou... lenda, eu acho que talvez é uma expressão forte. Está refutando alguns pontos comuns aí para quem costuma ser contra essa ideia de infalibilidade papal. É mais ou menos isso, esse livreto? Vai mais ou menos nesse sentido. Esse livro ele tem origem num discurso que é atribuído a um bispo croata da época do Concílio Vaticano I, quando foi proclamado o dogma da infalibilidade papal. E esse seria um discurso que esse bispo teria feito durante 2 horas. Mas, na verdade, esse discurso ele é falso e você verifica que tanto ele é falso que ele não cuida somente da infalibilidade, ele cuida de diversos pontos, inclusive de primazia papal e outros problemas. Então a gente refuta esse discurso. Enfim, o Carlos Martins Nabeto é escritor e é um estudioso desse assunto chamado patrística, que eu vou pedir para ele em poucas palavras explicar o que significa isso. Bom, olha, esses livros que eu acabei de mostrar, eles não estão aí para o sorteio, viu, gente? Se você quiser procurar esses livros, a gente está só apresentando aqui a obra do Nabeto. É na editora Clube de Autores? Clube de Autores. Se você pesquisar na internet Clube de Autores e o nome dele que é Carlos Martins Nabeto, como a gente já falou agora há pouco, você vai encontrar certamente essas obras e outros ainda, que ele escreveu outros livros também. Bom, o tema do programa de hoje, já vou adiantar aqui, Nabeto, a gente vai falar um pouco sobre o papado, né? Nós vamos falar sobre o ministério de Pedro e a igreja primitiva. É comum aqui no programa Eclésia a gente receber muitas dúvidas sobre o papado. Muitas dúvidas a gente recebe aqui. Aliás, nossos canais de comunicação estão abertos, você pode mandar para a gente e-mail, telefonema, uma mensagem via WhatsApp. A gente tenta colocar aqui na medida do possível a tua dúvida aqui com o Nabeto, que entende bastante desse assunto da igreja primitiva e o que os primeiros autores cristãos lá do início da igreja, o que eles pensavam sobre a figura do ministério de Pedro, ou seja, do Papa, né? Essa ideia de que algumas pessoas defendem de que o papado nem sempre foi assim na igreja, a gente vai falar já sobre isso.
Porque eu estava dizendo que o Nabeto é especialista em patrística. Em poucas palavras, o que é patrística, Nabeto? Tá. Patrística, de certa maneira, assim, de modo mais simples possível, ele se refere aos escritos que os primeiros cristãos primitivos escreveram. A maioria deles, bispos, mas também tem alguns escritores eclesiásticos e, por exemplo, neste caso do livro, nós estamos trazendo citações tiradas dessas obras desde, então, o final do século I, quando o cristianismo sai da era apostólica, até mais ou menos o século X. Mas a patrística, pela maioria dos autores, considera até o século VII, até o século VIII. Quer dizer, os escritos, então, até o século VII, século VIII, que diz respeito à formação da comunidade cristã primitiva, as orientações, escritos de importantes teólogos da época, papas, grandes santos, tudo isso, resumindo, é a patrística. Exatamente. Então, o Nabeto estudou tudo isso, é um especialista, um escritor desse assunto, e a gente tem um privilégio de receber ele aqui. Na outra vez que você esteve aqui, Nabeto, eu lembro que a gente falou um pouquinho também sobre a Bíblia e a relação com a igreja primitiva. De certa forma, a Bíblia está presente de novo nessa discussão, já que hoje a gente vai falar sobre o Papa. Vamos já começar por aquela questão que eu estava adiantando aqui. Você deve ter ouvido falar por aí, é comum até a gente ouvir esse tipo de discussão, na internet e fora dela também, algumas lendas que vão dizer assim, olha, o papado nem sempre na igreja foi assim. Começou lá com o imperador Constantino, ou isso é invenção da Idade Média. Nabeto, aonde a gente começa a buscar fontes seguras para que a gente possa refutar essas lendas e a gente possa fundamentar do ponto de vista também histórico a nossa fé católica de que a primazia de um bispo de Roma sempre existiu na igreja? Certo. Bom, essa ideia de que o papado seria uma criação medieval, ela provavelmente vai levar em consideração o fato da queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 depois de Cristo. Certo. Por quê? Porque aí, com a queda do Império Romano do Ocidente, o imperador romano deixa o Império do Ocidente e vai encontrar refúgio lá no Império Oriental. Que a sede já era em Constantinopla, em Constantinopla, né? Desde Constantino, por volta lá de 325, por aí. Só para localizar, Constantinopla é Istambul. Istambul isso, Bizâncio também, né? Também chamado de Bizâncio. Antes de tudo isso chamava Bizâncio. Quando a gente fala Bizâncio, Constantinopla ou Istambul, está falando da mesma cidade. Do mesmo local. Tá. Então, com essa saída, com essa queda do Império Romano, o povo ele vai buscar refúgio aonde? Se não tem mais imperador, eu vou buscar refúgio em outro tipo de autoridade. Então, numa autoridade espiritual, que é o Papa. Certo. Então, nós vamos encontrar grandes figuras, como, por exemplo, o Papa São Leão I. São Leão I, ele enfrentou, ele foi ao encontro de 2 bárbaros. Ele foi ao encontro do famoso Átila, o Huno, para que os bárbaros não invadissem ali Roma e destruíssem. E conseguiu. Nesse ponto, ele conseguiu o seu objetivo. Né? O Átila pediu para que fosse pago um determinado tributo e, com base nisso, poupou a cidade de Roma. Posteriormente, Genserico também tentou, os vândalos invadiram ali também, o Papa tentou novamente, né? São Leão novamente tentou conversar com ele, tentou entrar num diálogo, não conseguiu, mas houve um saque durante 15 dias ali, mas conseguiu que pelo menos o povo fosse poupado. Em tudo isso você está querendo dizer para a gente que após a queda da parte ocidental do Império Romano, a figura do Papa criou um destaque maior do que antes não tinha? Era isso? Não? Exato, ele acaba tendo uma concentração também política. De certa maneira. Entendi. Né? Mas ele já tinha, antes disso, o seu reconhecimento, a sua autoridade espiritual. Né? E aí nós podemos recorrer para a própria Bíblia. Nós podemos. Para começar, a gente for nessas bases bíblicas, a gente vai começar, então, o primeiro lugar para encontrar, vamos dizer assim, o refúgio
concreto para a gente deixar bem claro a nossa fé católica de que sempre existiu a figura do Papa do jeito que a gente conhece até hoje. Né? Exatamente. E temos que considerar um ponto muito interessante, que, por exemplo, existem aquelas pessoas que também vão falar assim, né, a criação de Constantino, né, o imperador romano que aceitou a tolerância ao cristianismo. Então, ele que foi o primeiro Papa. Não é verdade. Tanto não é verdade que Constantino ele vai em 313 publicar o Edito de Tolerância, né, o Edito de Milão, e só que nesse ano já existia um Papa. E, posteriormente, já existe outro Papa. Então, a gente vê que Constantino nunca poderia ter sido o primeiro Papa, porque já existia um Papa antes dele. Bom, então, para ficar bem claro, o ano 313, isso a gente vira e mexe fala aqui no programa, foi aquele ano que o imperador Constantino parou a perseguição com os cristãos, né? Esse chamado Edito de Milão, que você comentou agora há pouco, Isso. do ano 313, a chamada Paz de Constantino, né? A igreja parou de ser perseguida, parou aquela matança. Mas, alguns anos depois, no ano 380, o outro imperador chamado Teodósio, lá pelo ano 380, foi ali que oficialmente o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano. Então, duas coisas distintas aí, né? Constantino 313 e a Paz de Constantino. Parou a matança. 380, o imperador Teodósio oficialmente instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Exatamente. Mas a queda do Império Romano foi mais para frente, 476. Exatamente. 476, quer dizer, Constantino está bem antes, está bem para trás dessa queda desse império aí. Exatamente. Então vamos lá. E antes de Constantino já existia Papa. Já existia Papa. Era Messiudes. Inclusive, olha só, no decorrer do programa nós vamos mostrar algumas citações provando o que o Carlos está acabando de dizer. Mas vamos voltar para o início da coisa, para a Bíblia. Aquela famosa passagem, você põe para a gente aí, Bruno, a nossa primeira passagem aí, aquela que Jesus disse a Pedro, eu digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, inclusive está aí, ó, o texto de Mateus. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que a gente ouve dizer por aí, vamos ser claro aqui, principalmente entre os protestantes, eles vão dizer o seguinte, bom, quando Jesus estava dizendo isso para Pedro, não necessariamente ele queria fundar na pessoa de Pedro essa igreja. E tem algumas interpretações que Jesus teria dito sobre ele mesmo, ou sobre a palavra, enfim. Como é que a gente entende isso da maneira correta, Nabeto? Conta pra gente. Certo. Bom, neste caso, nós temos que levar em consideração diversos pontos. Esse caso aí, ele se dá num local chamado Cesareia de Filipe. Certo. Quem já visitou o local conhece e sabe que ali existe uma grande formação rochosa. Então, nós já temos ali uma ideia de rocha, né, algo que já é extremamente sólido. Bom, só que, além disso, nós temos um pequeno detalhe. Quando nós observamos pessoas falarem, olha, na verdade não é Pedro, porque em grego, a linguagem com que o evangelho foi escrito, você tem Petra e você tem Petros. E no grego isso? No grego. Mas ele não foi escrito em grego Não foi escrito em grego. É aí que está a grande questão. Jesus não falava grego, ele falava aramaico. Certo. Né? E o aramaico era uma língua que já vinha de alguns séculos antes de O aramaico Cristo. é uma espécie de um dialeto do próprio hebraico, né? Isso. Ele tem grandes pontos de contato. Certo. Então, quando Jesus estava falando essas palavras para Pedro, ele estava utilizando a palavra em aramaico. Certo. Muitos estudiosos, e não apenas estudiosos por perceberem que o Evangelho de Mateus tem muitos hebraísmos, mas também com base na própria tradição, sabe-se que o Evangelho de Mateus ele foi escrito em aramaico ou em hebraico. Certo. Existe esse ponto. E então, se você pegar, por exemplo, uma Bíblia chamada Peshitta, que é toda em aramaico, e a gente procurar exatamente essa nossa passagem aqui de Mateus 16, nós vamos verificar o quê? Que a palavra que Jesus utilizou para Pedro e para a pedra é exatamente a mesma. É a mesma palavra? Exato. Como é que Kefa. a palavra Kefa? Isso. Tá. E se a gente ler a Bíblia, em diversos pontos, São Pedro ele é chamado de quê? De Cefas. O que bem demonstra que o nome dele tem tudo a ver com o aramaico.
aquela passagem de João, né? Que Jesus diz: tu és Simão, filho de Jonas, né? E será chamado de Quefas. A palavra foi dita em aramaico dessa maneira. Exatamente. João guarda a palavra como Pedro de fato foi chamado. Paulo também chama ele, numa das cartas, de Cefas. Certo. Eu estive com Cefas. Então, o nome com que Pedro foi chamado foi Cefas. E Cefas é pedra, e pedra também é Cefas. E se o grego, se nós fôssemos utilizar apenas o grego, e você quiser usar o Pedro como pequena pedra, em contraposição à grande pedra, que seria Cristo, né? Seria utilizado, não Petrus ou Petra, mas seria utilizado litos. Litos existe uma palavra grega que é própria para isso, para determinar pedrinha. Que provavelmente essa confusão para dizer, olha, o que Jesus, na verdade, o que distorce, né, os protestantes, vão dizer, o que Jesus na verdade está dizendo, Pedro, tu és pedras, etc., que eles dizem que Jesus estava fazendo referência a ele próprio, é uma confusão mais da língua grega do que de qualquer outra coisa? E tem algo que também vem a crescer a isso. Se nós pegarmos a expressão que Jesus dirige a Pedro, ele dirige, se a gente pegar a expressão, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, né, e continuarmos até aquela passagem que fala, e tudo que desligares será desligado no céu. Se pegarmos toda essa expressão, nós podemos dividi-la em 7 expressões. Primeira expressão, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Certo. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, nós temos 3 expressões, 7 expressões. Nessas 7 expressões, as 3 primeiras, elas vão se dirigir a Pedro. Bem-aventurado és tu. Né? Eu te digo, tu és Pedro. Aí a 4ª expressão, sobre esta pedra, não seria Pedro? Vem falando Pedro, 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 de repente é mudado nada. E aí continua, as outras lógica. 3. Né? Tudo que liga, eu te darei a chave do reino dos céus. É a 4ª. Né? É a 5ª. Tudo que desligares será desligado no céu. É a 6ª. Certo. É Pedro novamente. E o que desligares será desligado no céu. É Pedro novamente. Então, quer dizer, somente a 4ª não se ligaria a Pedro? Quer dizer, não tem sentido. Tem que forçar a barra demais para acreditar nisso, que não tem um pingo de lógica, né? Exato, porque você tira uma das frases, sendo que até então se dirigia a Pedro, aí tira a frase do meio, essa não se dirige a Pedro, e as outras se dirigem a Pedro. Não tem. Eu acredito que quando a gente fala isso, para quem é católico, a gente não tem dificuldade de aceitar isso. Está claro que Jesus disse na pessoa de Pedro, fundou essa igreja na pessoa de Pedro e escolheu Pedro para ser o primeiro líder. Isso está claro para a gente. Mas é que quando a gente se depara com alguém tentando tirar essa verdade, vamos dizer assim, da gente, a gente tem dificuldade, às vezes, para lidar com esse problema. Mas a questão do grego está clara. A gente tem um problema de interpretação do grego que não tem nada a ver com o original, que foi escrito em aramaico. Por que a gente tem um problema de interpretação do grego? Porque tem mais que uma palavra para designar pedra. Em resumo é isso, né, Nabeto? Sim, porque o grego ele vai utilizar, que nem em português, eu não posso chamar alguém do sexo masculino de pedra. Certo. Né? Então, você é pedra. Não, eu tenho que fazer a adaptação para Pedro. Mas o significado é exatamente esse. E eu tenho a pedra, que em português tem o sentido. Se a gente utilizar, por exemplo, o francês, eu vou ter a mesma palavra, tanto para Pedro quanto para pedra. É a mesma expressão. Né? Se for no inglês, eu tenho 2 palavras diferentes. Se for em italiano, 2 palavras diferentes. Mas no aramaico é exatamente a mesma palavra. Bom, em resumo, para a gente entender, é claro que Jesus fundou a igreja dele e única, na pessoa de Pedro, já designando ele como uma missão especial, diferente de todos os outros apóstolos. Isso está claro, o programa de hoje, a gente não está aqui querendo lembrar o óbvio, a gente está querendo fazer uma passagem geral sobre o que a igreja primitiva falava disso. Mas não tem como fugir do que a gente acabou de dizer aqui, a gente não teria como não iniciar dessa maneira. Mas legal que você falou agora há pouco. Bruno, coloca para a gente aí, por favor, a citação 8 que a gente tem, aquela de João 20, versículo 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, né, lhes serão perdoados, e aquele a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Está aí, ó, a passagem está no ar,
Vamos lá, para a gente ficar bem claro nessa passagem. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Quer dizer, de quebra, a gente está aqui diante de uma afirmação muito profunda e que deixa claro quando alguém vem perguntar para a gente onde estão as bases bíblicas dos sacramentos. Esse sacramento, eu acho que está claro, né? Qual é o sacramento, Nabeto? Penitência. O sacramento da confissão, da penitência, é claro, né? Está aí, não tem como, não dá nem para a gente tentar alguma interpretação, porque está direto. Sim. Né? E como é que eu vou perdoar, eu como apóstolo, vou perdoar o pecado se eu não sei qual é o pecado? Se não foi confessado o pecado. Pois é. Então, o fundamento bíblico da confissão é esse versículo que a gente acabou de ver. Mas é interessante, porque por mais que a gente mostre e está claro, alguém ainda talvez não acredite, alguém vai dizer assim, não, mas tá bom, beleza. Jesus falou isso para Pedro, mas isso não significa, alguém pode dizer, isso não significa que depois de Pedro, o sucessor dele também era papa e assim por diante e tudo mais. Nós sabemos que Pedro, antes de chegar até Roma, ele percorreu um caminho interessante aí, né? Fundou, entre outras coisas, a igreja de Antioquia, mas não só isso, passou por outras regiões também, né, Nabeto? Sim. Ele passou pela Bitínia, por exemplo. Ele realizou diversas viagens apostólicas. Por exemplo, ele passou não apenas pela Bitínia, como pela própria Antioquia, pelo Ponto. Ele não ficou parado apenas em Jerusalém. Por isso que até existe uma certa confusão quando se acha, por exemplo, que Tiago ele era o presidente da Assembleia de Jerusalém. De fato, ele estava ali em Jerusalém, ele era o bispo local, mas pensam que ele exercia uma autoridade maior do que Pedro. Isso não é fato. Isso não é fato porque nós vemos que quem é que toma, por exemplo, a decisão de que sejam aceitos cristãos gentios na igreja? Foi Tiago? Não foi Tiago, foi Pedro. Quem é que, por exemplo, faz o julgamento de Ananias e sua mulher? É Tiago? Não, é Pedro. Quem é que faz o primeiro discurso para a igreja? Foi Tiago? Não, foi Pedro. Os Atos dos Apóstolos, ele demonstra muito claramente que Pedro ele exerceu uma atividade apostólica, não apenas ali na comunidade de Jerusalém, como fora de Jerusalém, como nenhum outro apóstolo, de certa maneira. Vamos deixar de lado o apóstolo Paulo. Paulo mesmo, ele vai se dirigir a Roma, mas Pedro mesmo, ele passa por Antioquia e, por fim, ele se estabelece em Roma. Foi algo assim muito interessante, porque da mesma forma como Pedro, ele aceita cristãos que não sejam judeus, isso daí demonstra exatamente que a igreja estava aberta. A igreja, ela não era algo fechado em si, ela precisa se expandir, e ela se expande para fora de Jerusalém. Certo. E qual o local mais apropriado para isso? Né? Qual seria a melhor região? Ora, para onde se concentram praticamente a saída de todas as estradas, Roma, a capital do Império. É aí que vai ter uma maior facilidade. Se Pedro, por exemplo, não tivesse ido para Roma, muito provavelmente a igreja não teria alcançado o sucesso que alcançou, a divulgação da palavra não teria se expandido tanto como se ela tivesse mantida presa ali dentro da comunidade de Jerusalém. Tanto é que em 135 Jerusalém foi destruída pelos romanos e os cristãos que ainda viviam ali se dispersaram. Mas será que quando Pedro foi até Roma, além de tudo isso que você já acabou de explicar, de ser a capital do império, de ter uma ideia de expansão, de ir para o centro do mundo, vamos dizer assim, para que as coisas lá acontecessem, será que ele tinha em mente também a ideia de lá pensar num sucessor? Sim, a ideia é completamente plausível, porque vamos levar em consideração que
Pedro pergunta, aliás, Jesus fala claramente para Pedro como é que será a morte dele. Ele fala exatamente que Pedro estenderá os braços, numa clara referência de que ele será crucificado. Pedro, depois, ele pergunta para Cristo, tá, e este aqui, que é o discípulo, né, que Jesus amava, que era São João, como é que vai ser o caso dele? Jesus responde como? O que é que te importa isso? Isso não te importa. E se eu quiser que ele permaneça até que eu venha? Então, Pedro sabia que ia morrer. Certo. E Paulo demonstra claramente que a sucessão, a escolha de homens que devem permanecer na igreja, ela deve ser feita com cuidado, deve ser feita com critério. Então, tanto Pedro como Paulo, eles têm a ideia de que deve haver uma ordenação, deve haver uma sucessão também. Então, Pedro acaba, obviamente, falecendo, martirizado, crucificado de cabeça para baixo em Roma, mas a comunidade de Roma logo já estabelece um sucessor. Devemos recordar também, Judas morreu, certo. Se suicidou. E logo lá nos primeiros versículos dos Atos dos Apóstolos que nós vemos Pedro presidindo uma escolha do sucessor de Judas. Quer dizer, presidindo alguma coisa que era da igreja inteira. Né? Exatamente. Então, aí a gente já vê que existe, de fato, uma ideia de sucessão. Vagou. Precisamos suceder. Muito bem, a gente está encerrando o primeiro bloco. O Carlos Martins Nabeto está aqui do meu lado, para que a gente entenda no programa de hoje, esse foi só o primeiro bloco, o ministério de Pedro, que é o papado, né? Na verdade, ele sempre existe na igreja, e como que a igreja primitiva falava sobre esse assunto e como a gente pode buscar esses fundamentos. E a gente estava falando no bloco anterior, tentando entender um pouco, partir do início, né, da base bíblica do papado. É claro, a passagem de Mateus 16, 18, é isso, né? Não falha a memória? Isso, o núcleo está ali. Aquela passagem Tu és Pedro, famosíssima, mas não é a única passagem, é claro, que nosso estudo de hoje não está baseado somente nisso, a gente quer entrar na igreja primitiva a partir desse bloco. Mas, por exemplo, a passagem de Lucas 22, Lucas no capítulo 22, é aquela famosa passagem bíblica onde Jesus diz que ele roga a Pedro para que a fé dele não se desfaleça. E após ele ficar, vamos dizer assim, em paz com a fé, você vai e confirma seus irmãos. É outra passagem bíblica, para deixar claro a primazia de Pedro sobre os outros apóstolos. Jesus estava rogando para que a fé dele seja amadurecida, não se desfaleça, e depois vai e confirma seus irmãos. E uma outra passagem ainda famosa, aquela de João, no capítulo 21, versículos 15 e 17, João 21, 15 e 17, onde Jesus pergunta, né, Pedro, tu me amas? Isso acontece por 3 vezes, né? Lembrando justamente a tripla negação de Pedro. A tripla negação de Pedro. Bom, tudo isso para dizer que não é apenas uma base bíblica para dizer que Pedro tinha uma primazia sobre os apóstolos e que tinha uma certa liderança, uma total liderança sobre os outros apóstolos e, portanto, ele é o primeiro Papa da Igreja Católica. São muitas passagens bíblicas. A gente já entrou no assunto aqui, lembrando no bloco anterior, de que Pedro percorreu um caminho até chegar para Roma. Roma era a capital do império. Do ponto de vista estratégico, era o melhor lugar para chegar, para se divulgar aquela fé nascente cristã e tudo mais. Porém, a gente estava dizendo ainda lá no começo que fica essa lenda, que algumas pessoas vão dizer assim, olha, mas foi o imperador Constantino que inventou essa coisa de papa. Nabeto, onde que a gente vai recorrer então, né, nessa literatura do cristianismo primitivo, lá na patrística primitiva, onde a gente vai recorrer para dizer assim, não, está claro, preciso entender que esses sucessores de Pedro eram papas e que eles continuaram a sequência ininterrupta até chegar ao Papa Francisco. Certo. Bom, nós temos uma passagem do final do século II, de Santo Irineu de Leão, numa obra que é muito conhecida, chamada Contra as Heresias, Adversus a Hereses. Certo. Essa obra, ela é colocada, é um tratado em 5 livros, é um livro grosso, inclusive nós temos essa obra traduzida para o português, pela editora Paulus. Essa obra, ela foi escrita por Santo Irineu de Leão
no final do século II. Final então, do século II. Um pouco lá por volta de 190, por aí. Certo. Entre outras coisas que ele coloca ali... Vou fazer o seguinte, vou pedir para o Bruno colocar para a gente, é a citação número 11, Bruno, coloca para a gente aí Contra as Heresias, de Santo Irineu de Lyon, que é um grande santo da igreja primitiva. Tá ali, ó, vamos ler, ó. De fato, com esta comunidade, portanto a de Roma, dada a sua autoridade superior, é necessário que esteja de acordo toda a comunidade, isto é, os fiéis do mundo inteiro. Nela sempre foi conservada a tradição dos apóstolos. Destaca ali para a palavra superior, né? Então, esse trecho que você estava comentando dessa obra chamada Contra as Heresias, de Santo Irineu de Lyon, né? Talvez um dos principais nomes da patrísticas, né? Exatamente. E a importância dele é justamente por ser uma obra anterior a Constantino, bem anterior a Constantino, praticamente um século antes. E então é uma obra que chegou até nós, sabemos todos os problemas que as obras cristãs tinham no começo, por causa das perseguições. Muitas obras foram destruídas, foram queimadas. Porque se é anterior a Constantino, era na época da perseguição. Exatamente. A gente acabou de dizer que foi Constantino que abaixou essa poeira aí da perseguição. Exatamente. Né? E neste caso aqui, ela acaba chamando muita atenção, porque o que Irineu contrapõe à heresia? Contrapõe justamente a sucessão apostólica. A sucessão apostólica acaba sendo o critério que é adotado para que saiba até de onde uma determinada doutrina surgiu. Certo? Então nós temos ali, nesta obra, Santo Irineu destacando 12 nomes, desde Pedro até o Papa da época. São 12 nomes que são desfilados na sucessão. Então quer dizer que lá para o final do século II já tinham se passado 12 papas. Já tinham passado 12 papas até a época de Santo Irineu. E ele vai dizer o nome de cada um, então, dentre outras coisas, essa é uma prova clara de que essa sucessão, naquela época, já estava ininterrupta. Já estava ininterrupta. E isso continua valendo praticamente até hoje. Todo bispo, validamente ordenado, ele tem como fazer retornar a sua sucessão aos seus anteriores. Certo. Só que Santo Irineu, por exemplo, nós temos a obra História Eclesiástica de Eusébio. Eusébio apresenta a sucessão apostólica de diversas comunidades cristãs, também a de Roma. Certo. Santo Irineu, que viveu 2 séculos antes, faz exatamente a mesma coisa, só que ele não precisa desfilar todas. Ele se contenta em apresentar apenas Roma. Por quê? Porque é a principal. Entendi. Isso daí já demonstra também essa primazia, a autoridade que a Igreja de Roma acaba possuindo. Santo Irineu, final do século II. Isso. Inácio de Antioquia também tem uma importância nesse contexto? Sim, Inácio ele acaba tendo a sua importância porque ele vai para o começo do século II. Então, peraí, você estava lá no final do século II. Isso, estamos voltando. Para falar de Santo Inácio de Antioquia, a gente está voltando no século II ainda, mas agora é no início do século II. Exatamente. Certo. Santo Inácio ele tem 2 passagens que chamam muita atenção. A primeira passagem dele é a forma como ele se dirige à comunidade de Roma. É aquela que ele diz que a igreja que preside na região dos romanos, é essa? A igreja que preside na região dos romanos é a igreja que preside na caridade. Ô Bruno, põe para a gente essa, é a citação 12, por favor, para que todos os nossos telespectadores possam ler. Então a gente falou agora há pouco do final do século II de Santo Irineu, voltando agora para Santo Inácio de Antioquia, no início do século II, que é essa passagem que a gente está vendo. Aos Romanos é o nome da obra, é isso? É a carta que ele escreveu aos Romanos, Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, tá certo. Então vamos lá. A igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de sucesso, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de pureza, que preside ao amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Nunca tivestes inveja de ninguém, ao contrário, ensinastes aos outros. Então, quem escreveu isso foi Santo Inácio de Antioquia, numa carta aos Romanos, deixando bem claro esse destaque na liderança da Igreja de Roma, né? Vamos dizer assim. Sim, e o que chama mais atenção? Santo Inácio ele escreveu 7 cartas,
sendo 6 cartas dirigidas à comunidade, só para colocar as circunstâncias. Certo. Santo Inácio, ele foi capturado, ele é da Antioquia, né, e ele foi levado prisioneiro para ser executado em Roma. E durante o caminho, ele vai escrevendo algumas cartas para algumas comunidades, né, como, por exemplo, a comunidade da Trália. Ele escreve, então, 7 cartas, 6 cartas a comunidades e uma carta a um bispo chamado Policarpo. Esse bispo Policarpo, ele foi discípulo de São João. Né? Policarpo é discípulo direto de São João, né? Exato. Este trecho que nós retiramos aqui, né, que você leu, ele é justamente o trecho da carta que é citada aos Romanos. Se nós compararmos as outras citações, os prefácios que ele dirige às outras comunidades, nenhuma comunidade recebe tantos elogios quanto a comunidade de Roma. Né? Para deixar claro que ali tinha alguma coisa diferente. Diferente. Existe uma diferenciação ali. E mais à frente, Santo Inácio, escrevendo aos Romanos, ele fala assim, olha, eu não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Quer dizer, ele reconhece que a dignidade da igreja de Roma tem a ver justamente pelo fato de Pedro e Paulo terem derramado seu sangue ali. Entendi. Né? E essa é uma outra crítica que justamente a igreja costuma receber. Quem disse que Pedro morreu em Roma? Isso aí é outra indicação que isso é verdade, né? Sim. Entendi. Gente, vocês estão entendendo o que a gente está fazendo aqui? O nosso programa Eclésia de hoje, que a gente botou como tema o Ministério de Pedro e a Igreja Primitiva, a gente trouxe um especialista nessa igreja primitiva, nos escritos dessa igreja primitiva, que é o Carlos Martins Nabeto, para que a gente entendesse justamente que o ministério do Papa é ininterrupto, de Pedro até o Papa Francisco. Mas e lá na igreja primitiva, como essas pessoas, como é que a gente pode confirmar? Quais são as fontes? A gente está dando aqui a direção de algumas delas, né? Você pode mandar alguma pergunta aqui para a gente. Eu sei que algumas perguntas já chegaram aqui em minhas mãos, é impossível a gente parar aqui para responder outros assuntos, como a gente faz às vezes no programa, porque hoje a gente está querendo aproveitar o máximo de tempo aqui com o Nabeto para que a gente se aprofunde. Ele está dando uma aula aqui para a gente mesmo. Então, infelizmente, a gente não consegue sair do tema, mas na medida do possível, no tema, a gente tenta botar a sua pergunta aqui na nossa conversa. Bom, então a gente citou Santo Irineu de Lyon, mostrando essa primazia de Pedro no final do século II, voltamos um pouquinho agora no início do século II, tudo isso antes de Constantino. Então, para aquelas pessoas que ficam defendendo essa ideia, ou essa mentira de que foi Constantino que inventou o papado, a gente acabou de mostrar pelo menos duas fontes que derrubam essa ideia, né? No final do século II, no início do século II. Mas e no século I? Daria para a gente voltar para o século I? Tem alguém já no século I escrevendo de maneira clara de que o ministério de Pedro, o papado, estava presente lá no século I? Nós podemos apontar a primeira carta aos Coríntios, escrita por Clemente de Roma. Quando a gente fala primeira carta aos Coríntios, a gente vem Paulo na cabeça. Você não está falando da Bíblia, não, né? Não. Estamos falando de uma carta que foi escrita no finalzinho do século I, por um bispo de Roma, certo, chamado Clemente. Provavelmente seja o Clemente que é citado por Paulo em uma das cartas dele, provavelmente seja. Peraí, só um minutinho. Clemente era papa. Clemente era papa. Na lista ele era o quarto papa? Quarto papa. Pedro, depois Lino, Anacleto e Clemente. Esses 4 aí a gente decora porque a gente veio rápido em muitas listas. Então, Pedro, Lino, Anacleto e Clemente. Você está falando de uma carta do quarto papa? Exatamente. Essa carta ela foi dirigida à comunidade de Corinto. Certo. A comunidade de Corinto, o São Paulo apresenta muito bem, né? É uma comunidade em que reina a divisão. Certo. As pessoas lá dizem que uns são de Paulo, outros são de Pedro, outros são de Apolo. E Paulo, quando escreve as suas cartas aos Coríntios, ele chama atenção para essas divisões que estão ocorrendo ali. E o que nós vemos? Nessa carta que Clemente escreve aos Coríntios, no final do século I, ele está falando de um problema que
está ocorrendo ali? Justamente o quê? Divisão. Está novamente havendo uma divisão na comunidade de Corinto. Algumas pessoas destituíram por conta própria as autoridades eclesiásticas. O Papa Clemente, ele manda uma carta aos coríntios e nessa carta ele não faz apenas uma simples exortação para a volta à unidade. Ele também fala que aquele grupo devem reter o seu ensinamento, né, o ensinamento de Clemente, e que a ordem seja restabelecida. Vamos fazer o seguinte, vamos ver essa citação. Vamos. Então, é número 14, Bruno, põe pra gente, que ele diz ali, ó, que inclusive no final ele vai dizer que o pecado e o perigo não é pequeno. Essa citação, não é pequeno. Né? Vamos lá, então, essa citação, que é do quarto Papa da Igreja, São Clemente, ele escreveu aos Coríntios, porque a gente está vendo a citação embaixo ali, lembrando que é Clemente aos Coríntios, não Paulo aos Coríntios, né? Então, vamos lá. Vós, portanto, que fostes a causa da rebelião, sede submissos aos vossos presbíteros e aceitai com contrição a correção. Se, porém, alguns não obedecerem ao que por nosso intermédio ele, ou seja, Cristo, fez, saibam que se envolverão em pecado e perigo não pequeno. Quer dizer, é uma carta de autoridade, né, Nabeto? É uma carta de autoridade que chama mais a atenção da autoridade pelo fato de ter sido escrita no final do século I. E no final do século I existia um apóstolo vivo, que era João. São João não tinha morrido ainda. Não. E São João está mais próximo até, de certa maneira, de Corinto. Então, quem é que vai intervir dentro da comunidade de Corinto? Não é o apóstolo São João. Era Clemente, que era Papa. Bom, São João escreveu provavelmente o Apocalipse por volta do ano 100. Isso, né? bem no finalzinho. Morreu certamente pouco tempo depois disso, né? Porque ele já era de idade avançada. Já se considerava o ancião. Já se considerava um ancião, isso mesmo. Isso. Na época, então, do quarto Papa, que era São Clemente, como você bem disse, se tinha um apóstolo de Cristo vivo ali do lado, por que não foram recorrer a ele, que era o último apóstolo que estava ali vivo? Foram recorrer a quem? A Clemente, que era Papa, já era o quarto Papa na sucessão de Pedro. Isso, eu acho que só esse fato já deixa muito claro da primazia desse bispo de Roma. Porque se era alguém que era para ter, vamos dizer assim, moral e autoridade, era o apóstolo Pedro, o apóstolo João, que estava ali. E é bonito ver, então, que a igreja já respeitava essa figura do sucessor de Pedro, sendo Papa Clemente IV. E ele dizendo, olha, se não respeitar a nossa autoridade, ou seja, a minha, a coisa pode ficar ruim para vocês, hein? E aí, é interessante que essa carta ela foi enviada para Corinto com três, digamos que, legados do Papa. Essas três pessoas, elas não apenas iriam fazer a entrega da carta à comunidade de Corinto, como também deveriam trazer a resposta da comunidade de Corinto. Certo. E chama a atenção que no final, em meados do século II, um bispo de Corinto, Dionísio de Corinto, certo, ele escreve para o Papa da época e ele fala assim, olha, nós estamos lendo a sua carta, a carta do Papa da época, aqui no domingo. Isso já demonstra uma grande... Você lembra qual era o Papa da época? Era... Sótero. Sótero, exatamente. Isso revela não apenas a autoridade que esse Papa tem, como também revela que a carta de Clemente, que também era lida, porque Dionísio fala, olha, nós lemos com alegria a sua carta, como nós lemos a carta de Clemente, do domingo. Para fazer uma comparação aqui, para a gente vir para a nossa época, é como se alguém citasse o Papa Francisco e relembrasse também, como disse Bento XVI, nesse sentido? Exato, os seus antecessores. Certo. E é interessante isso, porque a carta de Clemente, ela foi considerada canônica por algumas igrejas. Quando você diz canônica, quer dizer que ela poderia ter feito parte da Bíblia? Inclusive, ela consta em alguns manuscritos bíblicos. Isso acaba chamando a atenção também para uma outra coisa. Nós estamos aqui no início do século I. Certo. Nós não temos ainda o cânon da Bíblia.
A Bíblia não estava compilada da maneira que a gente conhece hoje. Não estava. Tanto é que, por exemplo, o Apocalipse não deveria estar ainda. Não estava sendo escrito, estava sendo escrito. Exatamente. Né? Como é que ia ter a compilação como a gente conhece hoje, se pelo menos Apocalipse nem escrito tinha sido ainda, né? Exatamente. Então, assim, o grau de estima que essa carta de Clemente gozou na comunidade primitiva cristã, principalmente ali em Coríntio, ela, de certa maneira, testemunha o respeito e o reconhecimento da primazia do bispo de Roma. Eu estou pedindo então aqui nesse bloco que o Nabeto mostre para a gente, antes ainda, bem antes da presença de Constantino, ou da paz de Constantino no ano 313, onde muitas pessoas vão dizer assim, olha, foi Constantino que inventou essa coisa do papado. Ele, quem assistiu esse segundo bloco, deixou bem claro, seja no final do século II, começo do século II, ou mesmo no século I, mesmo na presença ainda do último apóstolo vivo, que era São João, e já estava na sucessão do quarto Papa, que era São Clemente, todos esses documentos, essas cartas dizendo da primazia de Pedro. Mas teve um episódio na Ásia, na sequência, que era um problema jurídico e que o Papa já teve que resolver também, que dá outros indícios dessa primazia muito clara nessa igreja primitiva também. Explica pra gente essa história aí, Nabeto. Sim, houve uma tradição uma tradição dentro da igreja de se comemorar a Páscoa cristã no mesmo dia da Páscoa judaica, né, no dia 15 do mês de Nissan judaico. Essa tradição, segundo algumas comunidades ali da Ásia Menor, foi ensinada pelo apóstolo São João. E uma das pessoas que conhecia essa tradição era São Policarpo. Certo. Só que a maioria das igrejas cristãs, inclusive e principalmente do Ocidente, recebeu uma tradição diferente. Recebeu a tradição de comemorar no domingo seguinte. Certo. E aí ficava aquela dupla disciplina. E aqui nós estamos falando, então, de uma questão de disciplina, nós estamos falando de uma questão de doutrina. Certo. A doutrina é uma questão de autoridade, é uma questão de imutabilidade. Quando você diz disciplina, a gente pode dizer também de costume? Sim, podemos agregar os costumes aí também. Certo. E chama atenção o fato do bispo de Roma, da época de São Policarpo, querer unificar a comemoração, já que estamos falando de cristãos, estamos falando de judeus que comemoravam no dia 14. Vamos tentar unificar. Essas igrejas que tinham recebido essa tradição direta do apóstolo João, não quiseram aceitar, digamos que, o novo costume para elas. Não era um novo costume para a maioria das igrejas. E Policarpo se dirigiu a Roma, conversou. Olha que interessante, Policarpo ele foi até Roma conversar com o Papa. E os dois chegaram a um acordo. Podem permanecer, já que vocês receberam essa tradição, permaneçam assim então. Tudo bem, saíram na amizade. Só que isso ocasionava diversos problemas. Imagina você sendo um cristão que celebra a Páscoa num domingo, vai para aquela região e chega lá, a Páscoa não é naquele dia. Então fica entre fiéis leigos aquela discussão, está errado, está certo, está errado, está certo. Então o que era o ideal? O ideal seria a unificação. Posteriormente, então, o bispo de Roma, o Papa Vítor I, resolve novamente fazer a unificação. E essas igrejas novamente falam não vamos aceitar isso. E o bispo de Roma o que faz? Ele excomunga. Já cortou ali. Já cortou ali. E isso acaba surtindo alguns problemas, não problemas, mas acaba causando assim uma surpresa, porque se tratava não de um assunto de doutrina, mas de uma questão de disciplina. Entendi. Né? Em que qualquer das duas posições estaria correta, não teria problema, porque não está mexendo com a fé. Né? E o que acontece? O Papa ele mantém ali a celebração ao domingo. Depois, quando é realizada o concílio de Nicéia, mais para frente... 325. Isso, a questão é novamente levantada. E o concílio de Nicéia ele é presidido por dois enviados do Papa.
qual é a decisão que o concílio toma? Que a celebração será feita no domingo seguinte, ou seja, a posição romana. Mais uma vez, a primazia de Pedro, clara, e da Igreja de Roma. Muito bem. Nabeto, antes da gente continuar aqui, a gente falou um pouquinho, então, do início das bases bíblicas. Muitas perguntas estão chegando para a gente, você continua mandando aqui, na medida do possível, a gente vai tentar responder o que tiver a nosso alcance, que for aqui na nossa pauta. A gente falou de todo o período antes, ou de uma parte do período antes de Constantino, que já que Constantino, em 313, que ele fez aquele chamado Edito de Milão, a paz de Constantino, parou um pouco a perseguição na igreja. Eu queria que você falasse para a gente nesse bloco, que é o último bloco que a gente está no programa Eclésia, de outras citações depois desse período, depois de Constantino, né, dividindo ali um antes e um depois. Mas antes, vamos responder a pergunta aqui da Edith de Lambari, que ela fez a pergunta justamente, já que ela viu que nós mostramos o seu livro. Mostra aí para a gente de novo, por favor, Bruno. Um livreto sobre a infalibilidade papal. Está aí, onde o Nabeto tentou entrar numa área espinhosa ali para refutar algumas mentiras sobre a infalibilidade papal. Esse livro é da editora Clube de Autores, que é uma das obras do Nabeto. E a pergunta direta, né, se o Papa é infalível em qualquer circunstância, eu acho que é curiosidade de muitas pessoas. E aí, o Papa é infalível em tudo? Não. A definição do Concílio Vaticano I, ela não coloca uma infalibilidade total em todos os assuntos, em todas as matérias, em todas as circunstâncias. Não é isso. A infalibilidade, ela está restrita nos pronunciamentos solenes, né, chamados ex cátedra, e também existe aqueles outros pronunciamentos que não são ex cátedra, mas que cabe ao católico aceitar. Ex cátedra significa da cadeira, da autoridade. Da cadeira, da autoridade. Tá, entendi. O grande problema é que existe uma grande confusão em achar que, como o Papa ele é infalível, então ele não pode pecar. Veja, não é isso. Infalibilidade não tem nada a ver com impecabilidade. Certo. Tanto não tem a ver com impecabilidade que o Papa se confessa. É verdade. Todos os papas se confessam. E por que os papas se confessam? Porque eles não são infalíveis? Não, porque eles são pecadores. Agora, quando ele está fazendo um pronunciamento especial, ele está fazendo um pronunciamento em que o Espírito Santo, né, um dom especial do Espírito Santo, concede esse dom da infalibilidade. Ele não erra nesse tipo de pronunciamento. Que diz respeito sempre à fé e moral, né? Exatamente. Está restrito sempre à fé e moral. Quer dizer, o Papa pode errar no sentido... Ele pode falar alguma coisa errada no sentido de economia, geografia, história, futebol. Ele pode errar sobre qualquer desses assuntos. Agora, no que diz respeito à fé e moral, quando ele vai fazer um pronunciamento diante da sua autoridade, num documento oficial, aí nesse caso ele não vai errar porque o próprio Cristo garantiu essa assistência do Espírito Santo até o fim dos tempos, não é por aí? Exatamente. E é interessante também observar com relação a essa questão, é que mesmo fora da Igreja Católica, quando você vai observar, quando você considera o conceito de revelação, em que você tem a Bíblia, a tradição e o magistério da Igreja, e o Papa faz, né, a sua intervenção dentro dessa ordem do magistério, certo, você não consegue encontrar papas hereges. Não é possível encontrar uma heresia em nenhuma proclamação oficial de um Papa. Exato. Isso é algo que chama muito a atenção também. Bacana, muito interessante. Respondendo então a sua pergunta, nosso telespectador que mandou para a gente. Bom, vamos continuar para a gente avançar um pouquinho nesses minutos que nos faltam nesse último bloco, para a gente ver outras citações. Vamos fazer o seguinte, ô Bruno, põe para a gente aí, prepara para a gente que eu já vou chamar a 17, que é o seguinte, eu estava falando agora há pouco, no bloco anterior, para ficar bem claro que isso aqui é uma coisa que confunde um pouco as pessoas de maneira geral. Constantino, 313, a paz de Constantino, parou a matança. Ano 380, Teodósio institui oficialmente o cristianismo como religião do império. Em 313, quando Constantino fez essa proclamação, é chamada Edito de Milão.
é essa proclamação da paz de Constantino. Mas tem também o chamado Edito de Tessalônica, que é justamente o Teodósio, esse imperador, na sequência de Constantino, que, como eu acabei de dizer, proclamou oficialmente o cristianismo como religião do império. Desse Edito de Tessalônica, o Nabeto trouxe aqui para a gente uma citação, eu queria que o senhor comentasse na sequência, é a 17. Põe para a gente aí, por favor, Bruno, para a gente ler isso aí, que é direto de Teodósio, do Edito de Tessalônica. Está lá, ó. Então esse é o imperador Teodósio falando, não é isso, Nabeto? Isso. Queremos que todos os povos, governados pela administração da nossa clemência, ou seja, por ele, que era imperador, professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos, que até hoje foi pregada como pregou ele próprio, e que, evidentemente, que professam o pontífice Dámaso, o bispo de Alexandria, chamado Pedro. Então, está aí o imperador Teodósio, aquele que instituiu como religião oficial do império, fazendo referência de maneira respeitosa a duas figuras. Primeiro, ao próprio Pedro, aliás, três, que o bispo também é citado ali. Ao próprio Pedro e ao sucessor da época, que é o Papa Dámaso, é isso, Nabeto? Isso mesmo. Isso aí demonstra que, entre outras coisas, não é o império que cria a Igreja Católica, né? Então, quer dizer, não é com este ato em que o cristianismo torna-se a religião oficial do império que a Igreja Católica é fundada. Ao mesmo tempo, não é com o Edito de Milão, com Constantino, que a Igreja Católica é fundada. Isso demonstram os sucessores anteriores a Constantino, que já existia. Né? Agora, isso demonstra o reconhecimento do Estado com relação ao respeito que o apóstolo Pedro e os sucessores do apóstolo Pedro detêm. Por exemplo, Constantino, ele ofereceu diversos presentes ao bispo de Roma, entre eles a Basílica de São João do Latrão, né, que é, de fato, a sede episcopal do bispo de Roma. Ele fez algo que também era impensável para a mentalidade pagã da época, que foi a construção da primeira Basílica do Vaticano. E o que ele fez? A Basílica do Vaticano está numa colina. E aquela colina, do outro lado do Tibre, era utilizado como cemitério. O que ele faz? Ele manda aplainar por cima do cemitério. E é aí que é construída a Basílica do Vaticano. Tanto é que na década de 1960, quando é feita a descoberta dos ossos de São Pedro... Foi uma escavação iniciada por pedido de Pio XII, se não me engano. Isso, e olha que interessante. Qual é o termo que a gente escuta? Escavação. Quer dizer, não se tratava de um cemitério primitivo que estava ali num túnel, né? Não, foi uma escavação. Por quê? Porque foi aplainado por cima dos túmulos. Isso daí deixou os pagãos da época ficaram horrorizados, porque isso daí demonstrava uma impiedade danada, né, para a mentalidade pagã. Mas por que Constantino resolveu aplainar sobre o Vaticano? Porque era ali que estava concentrado o túmulo de São Pedro. Aliás, tem aquela famosa expressão que lá foi encontrada. Explica pra gente o que é o Petruzene que lá foi encontrado. Isso aí foi encontrado agora na escavação da década de 1960, que significa Pedro está aqui. Petruzene significa Pedro está aqui. Isso, Pedro está aqui. Quando foi feita a escavação, a grande pergunta é, aonde está o túmulo de Pedro? Como a terra tinha passado por cima dos túmulos, aonde que está o túmulo de Pedro? A escavação permitiu a localização, porque os grafitos, né, as escritas que as pessoas foram escrevendo em cima do túmulo do apóstolo conseguiram demarcar exatamente a localização do túmulo de São Pedro. Que é justamente abaixo do túmulo da atual Basílica de São Pedro. Exatamente. Né? Quer dizer, do ponto de vista geográfico, ninguém tem mais dúvida. Não há como duvidar. Era ali que tudo aconteceu e é lá que continua acontecendo. É ali que continua acontecendo. Muito interessante. Só um rápido comentário aqui sobre Teodósio, porque a gente falando nessa relação do imperador com a autoridade da igreja, isso que você falou agora há pouco é muito interessante. Não dá para criar uma fé, uma igreja, ainda mais
com a tradição de 2000 anos, como a gente está provado hoje, na canetada, né? No ponto de vista, vou fazer uma lei aqui, vou criar uma igreja, pronto, durou 2000 anos. Isso é impossível, né? Aconteceu muita coisa antes, durante aqueles impérios e depois, é claro, como a história demonstrou. E Teodósio, rapidamente, assim, que foi justamente esse imperador na qual a gente estava comentando do Edito de Tessalônica, que permitiu, não só permitiu, como instituiu como religião oficial do império, mesmo ele sendo imperador, e mesmo ali, após ele ter feito isso, ele ainda teve um episódio interessante, porque houve um conflito diretamente com Santo Ambrósio, né? A autoridade dele enquanto imperador era submissa ao bispo, mas o que ele fez? Ele tentou entrar na igreja de Milão com Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio, que era bispo daquela igreja, falou assim, não, meu filho, aqui não, aqui tem bispo, aqui quem manda sou eu. O que o Santo Ambrósio fez? Excomungou Teodósio. Olha só, o imperador que instituiu a religião oficial do império, sendo o cristianismo, foi excomungado por um santo da igreja, Santo Ambrósio. Isso durou 8 meses, porque nesses 8 meses, Teodósio se arrependeu, fez todo o rito de penitência da época, que era se cobrir de cinzas, de saco de penitência, não é isso, Nabeto? Muito mais rigoroso, né? Um costume um pouco diferente do que a gente tem até hoje, até na confissão. E se apresentou, 8 meses depois, arrependido a Santo Ambrósio, pedindo, então, a reconciliação, esse sacramento da confissão. Só então que ele voltou à comunhão, justamente com a igreja, e ainda diz, eu entendi a função de um bispo agora, depois de conhecer Santo Ambrósio. Para dizer o quê? A autoridade do imperador existia? Sim. Ele poderia inventar uma fé dessas proporções na canetada? Não. E, no caso, Teodósio entendeu de maneira até pouco dolorosa com Santo Ambrósio, mas a igreja ortodoxa, se não me engano, considera São Teodósio santo, não é isso, Nabeto? Você tem essa informação? Não tenho. Eu tenho a impressão que algumas autocéfalas, igrejas independentes ortodoxas, consideram ele como santo. Mas dá para dizer o quê? Para resumir a história aqui, que é o que é importante para a gente, não daria para ser na invenção, na canetada. A coisa é muito mais profunda e mais longa. Né? Sim, e não poderia ser também na canetada por um fato muito simples. Milhares de cristãos perderam a vida, né, durante as perseguições. E não é racionalmente concebível que cristãos que morreram, tornaram-se mártires, defendendo aquela fé, após a regularização, seja por Constantino, que apenas deu a tolerância, seja por Teodósio, que reconheceu a religião cristã como religião do império, não é concebível que esses cristãos que foram confessores da fé admitissem qualquer tipo de modificação naquele tipo de cristianismo que foi professado desde o início. Impossível, né? Não tem Impossível. como recorrer. Nabeto, a gente não tem muito mais tempo, mas eu queria que pelo menos em 1 minutinho você fizesse um comentário, 1 ou 2 minutos, antes da gente ler mais 2 ou 3 citações e terminar o programa, das igrejas orientais, né? Porque nós sabemos de toda a questão do cisma, é um assunto longo, mas assim, como é que entre os orientais era visto essa primazia de Pedro? Tá. Bom, os orientais, eles, de certa maneira, o grande problema dos orientais dá-se principalmente com a criação do Patriarcado de Constantinopla. Né? Que o Patriarcado de Constantinopla é visto como a nova Roma, porque é justamente aonde está o imperador do Oriente. Certo. Então, nós temos 2 concílios, o concílio de Constantinopla primeiro e o concílio de Calcedônia, o primeiro de 381, da época de Teodósio, o segundo de 450, em que vão, através do cano número 3 e através do cano número 28, respectivamente, colocar Constantinopla como a segunda após Roma. Certo. E isso aí vai gerar um conflito com os patriarcados de Antioquia, que também foi sede de Pedro, né? E o patriarcado de Alexandria. Certo. Isso daí vai gerar, obviamente, depois, mais lá para o século II, com Fócio, e depois com o cisma de 1054, Miguel Cerulálio.
você só citou Fóssil século VIII, né? Isso. Acho que você falou século II, você deve ter se Não, enganado. 8. Desculpa, eu entendi Isso. errado. 8. Então, Fóssil século VIII, Isso. Cisma 1054, Isso. Miguel Cerulário era o patriarca... O patriarca oriental. Oriental, isso. Né? O patriarca de Constantinopla. Isso daí vai trazer, mas principalmente a partir de Fóssil, vai trazer uma grande discussão com relação à parte da primazia jurídica, jurisdicional. Certo. Né? Eles não querem que o Papa, né, que o bispo de Roma interfira na parte de jurisdição dos direitos das igrejas orientais. Certo. Né? Mas existe algumas citações demonstrando que existia o costume de um bispo, por exemplo, que fosse destituído, recorresse ao bispo de Roma para ser restituído ao cargo. Mais uma vez, a primazia, Isso. claro. Isso no século IV, século V. Certo. Né? Bom, de todas essas discussões e o cisma que gerou, uma coisa também a gente pode deixar claro. O cisma gerou também com alguém que tinha primazia do outro lado, vamos dizer assim, que era o próprio Papa. Né? O episódio do cisma do Oriente é grande, a gente não vai conseguir resumir aqui agora, quem sabe a gente faz um programa só sobre isso. Mas hoje, em que pé que se encontram as igrejas orientais? Existem 14 igrejas que continuam ortodoxas, continuam só no bispo e não tem relação com o Papa. Apesar da sucessão apostólica existir, não é lícito que a gente, como católico, possa receber a comunhão lá, a não ser em caso de perigo de morte, por exemplo, ou da ausência de uma igreja católica na região que você mora, de repente num país onde não tem a igreja católica, né? Ou tem dificuldade daquela região, aí sim. E existe 24 igrejas ao todo, chamadas sui iuris, que, ou seja, de direito próprio, na qual uma delas é a igreja latina, 98%. Existem outras, dentro dessas 20, eu falei 24, uma é a latina, 22 que tem um ramo ortodoxo e um ramo católico, e uma que é a igreja maronita, que nunca teve ramo ortodoxo. Ou seja, existem as igrejas orientais ainda até hoje, com comunhão com o Papa, seguindo as tradições orientais que não morreram, porém também não são igrejas ortodoxas. Mantém a tradição e continuam católicas. Esse assunto também é longo, mas tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui, porque afinal de contas a primazia sempre está lá de novo do Papa. E é interessante observar que essas igrejas, né, que constituem ramos orientais católicos, elas reconhecem não apenas a primazia de honra do bispo de Roma, como também a primazia jurídica, né? A primazia jurisdicional. Tanto é que existe o Código de Cânones das Igrejas Orientais, que foi promulgado por quem? Pelo Papa. João Paulo II. João Paulo II. Logo depois da promulgação do mais atual Código de Direito Canônico, também teve esse adendo para as igrejas orientais, não é isso? Exatamente. Grande João Paulo II, São João Paulo II. Exatamente. Bruno, põe para a gente aí, por favor, a citação do Damaso I. A gente está terminando aqui o programa, mas vamos um comentário rapidinho para essa citação aí, que é o seguinte. A Santa Igreja Romana está colocada à frente de todas as igrejas nas decisões de conciliar a paz entre outras igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, pois recebeu a primazia da voz evangélica. Papa Damaso I, Decreto 3. Isso é uma declaração pós-Constantino, naquilo que a gente estava terminando aqui o nosso programa. Existe aqui, então, a prova antes e depois de Constantino. A prova antes e depois de Constantino. Isso daqui, quando? Na época de São Jerônimo, né? do Papa Damaso. Então, nós estamos aqui ainda no século IV. Vamos colocar a última agora, então, justamente de São Jerônimo, que eu acho que é a última que dá tempo da gente comentar aqui. A 26, põe para a gente aí, por favor, Bruno. São Jerônimo, doutor da igreja, aquele que traduziu a Bíblia, chamada Vulgata, e ele disse essa frase interessante aí: estou com quem estiver unido à cátedra de Pedro. E aí, por que São Jerônimo disse isso? É interessante observar que São Jerônimo, ele tinha uma personalidade muito forte. Certo. E São Jerônimo foi, inclusive, expulso de Roma, né? Embora ele tenha sido secretário de Damaso, ele tinha muitos inimigos em Roma. E ele foi para onde? Ele foi para Jerusalém. Foi lá que ele praticamente traduziu toda a Bíblia. E veja, ainda sofrendo um monte de injustiças, o que ele fica? Né? Com quem que ele fica? Ele fica restrito ao Papa. Então ele reconhece a cátedra de Pedro. Está claro que é o sucessor de Pedro. A cátedra é cadeira, né? Estando ele em Jerusalém, no Patriarcado de Jerusalém, de certa maneira.
quer dizer, estava lá numa dessas sedes das igrejas orientais, mas a comunhão dele era plena justamente com a figura do Papa, e está claro isso. Não é à toa que é doutor da igreja, né? Doutor da igreja. Acertou. Nabeto, olha só, foi uma alegria ter recebido você aqui. Eu queria que esse programa tivesse durado pelo menos 1 hora a mais para a gente continuar. Teve várias outras citações aqui que a gente não teve tempo de entrar nelas, porque o assunto é interessante. Mas nosso objetivo, eu acho que de certa forma nós cumprimos, que era mostrar algumas citações da igreja primitiva, provando, deixando claro que essas fontes são sólidas para quando a gente quer buscar o entendimento e a afirmação da nossa fé de que o papado é algo ininterrupto. O Papa Francisco é o Papa de número 266 e o número 1 é Pedro, né? E nessa história, essa sucessão é ininterrupta, isso a gente vai buscar em toda a história da igreja. Por que a gente escolheu o período da igreja primitiva? Ué, porque o Nabeto é especialista na igreja primitiva, mas a gente poderia fazer o mesmo programa da Idade Média, da Idade Moderna, da Idade Recente, aqui pós-moderna, enfim. A gente tem a prova bem clara desses 2 mil anos de cristianismo. Mas quando está mais longe, está mais distante, esse tipo de fonte, a gente requer ajuda do especialista, como foi o seu caso, na qual a gente agradece muito aqui a tua presença. Outro programa do Nabeto, você pode procurar lá no nosso site, rs21.com.br, o portal da Rede Século XXI. Acha lá a página do programa Eclésia, todos os programas estão disponíveis, inclusive o outro programa que fizemos com o Nabeto, falando sobre a Bíblia e a relação com a igreja primitiva. Nabeto, muito obrigado pela sua presença, espero que não demore muito a sua volta, para em outra oportunidade a gente contar com a tua ajuda aqui no programa. Foi uma alegria te receber aqui hoje. Eric, eu agradeço novamente o convite da Rede Século XXI. Fico muito feliz por esse tipo de programa que a rede leva ao ar, né? Agradeço muito a recordação do meu nome e espero que todos os telespectadores que que presenciaram que acompanharam conosco? Acompanharam conosco o programa, né? Tenham uma santa paz em Cristo. Valeu, Nabeto. Obrigado e até a próxima. Na semana que vem a gente tem a honra de receber um bispo aqui. Pode falar qual é o bispo, ô Bruno? Dom José Falcão. Dom José Falcão estará conosco aqui. Ele que é apresentador, que também da Rede Século XXI. Na semana que vem estará conosco falando sobre a prefiguração da Igreja Católica. Vamos entender o que significa isso na semana que vem. Espero vocês. Boa semana. Até lá. Tchau, tchau.